No mês de setembro acontece a campanha Setembro Amarelo. A campanha busca prevenir o suicídio, uma campanha de prevenção à vida. Recebo hoje Joseni, que é psicóloga. Joseni, o que é depressão? Prazer, viu? Boa tarde, prazer em estar aqui primeiramente, né? A depressão é uma doença, né? Considerado mais que uma doença, inclusive, como um transtorno depressivo, né, que vem acarretando, infelizmente, a nossa sociedade. Né? Ela tem um impacto de ser incluída aí nos transtornos, no diagnóstico de transtorno mental mundial, né, e que faz com que a pessoa tenha sintomas. Né? Então, são sintomas que vão desde a uma tristeza muito grande, e não é uma tristeza que vem e passa por causa de um evento, né? É uma tristeza mais demorada, que acaba fazendo com que a pessoa tenha limitações. Então ela baixa a energia, ela fica com dificuldade de viver a vida, com uma sensação de que a vida é pesada, né? Ela deixa de, às vezes, de se cuidar, de cuidar da higiene, né? A autoestima geralmente costuma baixar também, né? E a depressão, ela vem e, às vezes, e nem sempre a pessoa fica triste o tempo todo, né? Tem acontecido hoje na clínica, né? Nós temos recebido pacientes que ficam felizes, né? Demonstram felicidade em algum momento, pelo menos, e mesmo assim, quando entra para o quarto, quando fica sozinho, né? Tem uma gama de sintomatologia correspondente à depressão. Ou seja, o humor, ele nem sempre vai ser só deprimido. Né? Às vezes a depressão vem também com alterações de humor. Isso fica até mais difícil, né, de diagnosticar e de descobrir. Né? Então, se para nós profissionais de saúde de saúde mental já temos que ter uma delicadeza maior, né, uma observação maior, um aprendizado maior para conseguir diagnosticar esse transtorno na pessoa que tem alteração de humor, para a família fica até um pouco mais complicado, né? De perceber isso, mas é uma doença mesmo. E criança tem depressão? Criança tem depressão, né? Infelizmente. Então, acontece às vezes da criança mudar mais o humor, né? A criança nem sempre vai demonstrar tanta tristeza quanto o adulto, ou a gente vai perceber de uma forma com sintomas mais pré-estabelecidos. Mas geralmente ela fica mais irritadiça, né? Ela não quer brincar. Às vezes ela se isola também, então ela fica mais longe dos coleguinhas ou dos irmãos, né? Brincando mais sozinha. Então é preciso que os pais estejam atentos, né? Para observar essas mudanças de comportamento na criança, né? E procurar um profissional para avaliar mesmo esse momento dela. E durante esse mês muito se fala em prevenção à vida, prevenção ao suicídio. Em que ponto o familiar, os amigos podem perceber que aquela depressão pode ocasionar uma situação que a pessoa possa tentar contra a própria vida? Ah, sim. Muito importante, inclusive, né, essa pergunta. O suicídio ele tem sido uma das maiores causas de morte, né, no mundo. E no Brasil, né, o Brasil infelizmente não fica para trás nesse sentido, né? Na América do Sul é o país que mais tem índice de suicídio, né, alto, e é a quarta maior causa de morte, inclusive ultrapassando as mortes por guerra, né, e por AIDS, né, quer dizer, já superou tudo isso. Então é muito importante a gente falar sobre, tá? Falar sobre o suicídio não desencadeia, né, mais mortes, né, essa é uma percepção errônea, né, preconceituosa a respeito disso. Muito pelo contrário, é preciso que se fale, mas nem sempre a pessoa vai falar sobre o suicídio, né? Como a gente começou falando sobre depressão, é importante colocar que a depressão pode levar ao suicídio, geralmente leva, né? A doença que hoje leva mais ao suicídio, mas não é o único problema e a única doença que leva ao suicídio, né? Outras doenças, ou seja, qualquer sofrimento grande na vida pode levar uma pessoa a cometer o suicídio. Né? Isso envolve doenças físicas, outras doenças mentais, né? Abusos, traumas, abusos inclusive na infância, né? Hoje tem acontecido muito relações abusivas, né? E a vítima de uma relação abusiva, seja com um familiar ou um relacionamento amoroso, também pode vir a ter, né? a necessidade, eu não chamo nem de vontade, mas uma necessidade de suicidar, né? E por que eu falo necessidade? Porque a vida do sujeito fica tão ruim, né, da pessoa fica tão ruim, que para ela já não importa mais viver, né? E fica tão dolorida, tão pesada, e aí ela acha a princípio que dá conta, né?
Então tá, isso aqui daqui a pouco passa. Como às vezes a gente tem um sofrimento e passa mesmo, né? O tempo leva, a gente aprende com aquilo e aceita aquilo, fica parecendo que a depressão e que os sintomas de suicídio vão passar. Então a pessoa acaba esperando muito e não falando com familiares e amigos que está passando por aquilo, e às vezes, igual você falou, nem percebe também, né? Ninguém percebe o que está acontecendo. Aí, respondendo a sua pergunta, acontece às vezes da pessoa ser extremamente alegre, igual eu falei, por causa das alterações de humor, e ninguém notar. Então, quando a pessoa suicida, aí fala assim, poxa, mas não parecia, né? Ninguém sabia, não parecia que ele estava doente, que ele estava nesse ponto, ou ela, né? E acontece com religiosos, inclusive essa semana teve um amigo, né, meu, né, do passado, que era padre, que faleceu, né? E ninguém também sabia, né? Agora já era cônego, na verdade, em Buenópolis. E aí, assim, chega ao ponto de ser surpreendente, né? Então, por isso a importância de conhecer os sintomas depressivos, né? E, respondendo ao que você perguntou, a pessoa geralmente, ela começa a falar sobre morte, né? Então, pode acontecer dela chamar os familiares e falar assim, olha, se eu morrer, eu quero que o funeral seja assim, 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 né? Se eu morrer, eu quero que aquele anel que era da minha avó fique para a minha sobrinha, né? Ou para a minha filha. Se eu morrer, vocês cuidem do meu filho para mim, da minha filha para mim. Então ela começa a falar um pouco sobre isso, né? Sobre o suicídio, começa a falar um pouco mais sobre o depois da morte, né? Questionar, será o que acontece quando a gente morre? Né? Então são falas que às vezes têm a ver. E mudanças de humor, né? Alterações de humor, geralmente drásticas, geralmente aí eu considero que em torno de 70% mais para tristeza, que pode ter a ver com quadro depressivo, né? Mas a pessoa fica mais isolada, ela não conversa tanto, ou às vezes fala demais e ri demais, né? Então tem esse outro extremo também. Ela deixa de fazer aquilo que ela gostava de fazer antigamente, né? E começa a querer, a mudar mesmo o comportamento. Então é necessário que estejamos atentos a isso, né? E aí a abordagem, né, seria chamar para conversar sobre o que está acontecendo, mas com todo cuidado, porque a pessoa está passando por um momento tão sofrido e tão dolorido, né, que não é qualquer abordagem que ela vai aceitar ou que a pessoa vai conseguir tirar algo, né, dela para que entenda esse quadro, tá? E para quem hoje está começando a perceber sintomas depressivos em si ou em uma terceira pessoa, quem tem visto alguém que tem sentido desejo de suicidar ou a própria pessoa está sentindo isso, existe hoje em Montes Claros alguma central, algum grupo, alguém que preste algum apoio, alguma ajuda? Ah, sim. Então, quem perceber, né? Primeiro, quem percebe que está passando. Há uma tendência de um preconceito tão grande, né, em relação à depressão, à doença mental e aos profissionais de saúde, inclusive, né, que somos nós, de que quem vai ao psicólogo, quem vai ao psiquiatra é louco, né, é doido, né? Essa é uma percepção, um pensamento errado, porque não é verdade, né? Então a pessoa que vai, ela quer cuidar, ela vai para cuidar da saúde mental, ela vai no psicólogo também para tratar as relações que não estão legais, ela vai ao psicólogo para tratar de uma profissão, né, do emprego que está trazendo um desgaste. Então, as profissões de saúde mental, elas tratam de problemas e doenças, né, na cabeça como outra parte do corpo qualquer, né? Assim como a gente vai ao dentista, assim como a gente vai em um médico para cuidar de uma perna, de um braço, né? Só que esse preconceito faz com que as pessoas, às vezes, tenham até um acanhamento, né, um medo de falar sobre aquilo e de realmente pedir ajuda a respeito do que está vivenciando, né? Então ela vai ter esse medo do preconceito, ela pode ter um medo do julgamento das outras pessoas, né? Ela tem um medo de não ser acolhida, de alguém falar alguma coisa errada e machucar, já que ela está sensível, né? Então ela acaba às vezes não falando e às vezes ela tem o receio de preocupar os familiares, às vezes ela acha que por não ter condição financeira ela não vai receber ajuda, né? Também ela não vai conseguir pagar o tratamento. Então tem N fatores que levam essa pessoa a ficar num momento de sujeição, né, diante desse adoecimento. E um dos sintomas, infelizmente, mais comuns na depressão, que é a pessoa ter baixa energia, né? E o segundo sintoma, que é a pessoa se isolar, né? Então quer dizer, baixa energia, mais isolamento, mais medo do que o outro vai pensar, mas medo do preconceito de ir ao psicólogo e ao psiquiatra. Tudo isso a sujeita
a ficar mais tempo com depressão ou com pensamentos suicidas e acabar, infelizmente, passando, né, de uma ideação suicida para cometer um ato suicida, né? Quem perceber, né, primeiramente, quem está com esse sintoma é preciso vencer tudo isso, mas eu falo que o primeiro passo é buscar alguém que entenda e que possa o ajudar nisso, realmente, né? Quer dizer, sozinho é muito pior, né? Então, sozinho, acho que a pessoa já percebe que não dá conta mesmo, né, de resolver tudo isso. Os pensamentos costumam, às vezes, ser bastante obsessivos também, né, bastante negativistas, né, destroem a pessoa, geram um cansaço mental muito grande, porque tem muita cobrança envolvida, né, em alguns casos. Então, são pensamentos recorrentes que ficam vindo e desgastando a pessoa. Quando o amigo, né, um familiar percebe, que é a sua outra pergunta, é necessário que ele faça o acolhimento dessa pessoa. E o acolhimento, ele não envolve, por exemplo, falar assim, isso passa, né? Isso acontece com todo mundo, né? Você também dá conta, eu dei, fulano deu, Beltrano deu. Por quê? Essa é um tipo de abordagem que leva, né, a pessoa que está adoentada a sentir que a gente está menosprezando a dor dela, né? Porque para ela não é tão simples e não é tão fácil, né? Outra abordagem que não pode acontecer é falar, é falta de Deus, é falta de fé, porque geralmente essa pessoa está lá rezando ou orando o tempo todo. Ela está lá pedindo, ela está lá implorando e não está acontecendo, né? Então ela percebe, com isso de falar que é falta de Deus, falta de fé, existe uma tendência a falar assim, se você rezar vai passar. Mas a gente sabe que existe aqui, né, na Terra, as doenças, e existem os tratamentos também que são necessários para essas doenças, né? Não discordo que a fé é muito importante, e às vezes mais importante do que a fé é também a pessoa buscar as pessoas certas dentro das religiões. Porque também não adianta ir para a religião e chegar lá e receber um julgamento, né? Você fez alguma coisa errada, é por isso que você está pagando, ou, né, infelizmente a gente escuta isso o tempo todo aqui, né, em atendimento em saúde mental. Então, é porque você afastou da igreja, é porque você afastou de Deus. Então, quer dizer, joga a culpa na pessoa, e a culpa também é um critério influenciador que leva ao suicídio, né? Então, os profissionais de saúde, eles precisam estar atentos a tentar ajudar essa pessoa a resolver o que se passou, o que aconteceu, de uma forma que ela não se sinta tão culpada pelo que aconteceu, né? Agora, vamos continuar nesse quesito de encontrar, né, uma saída, né, para esse acolhimento mesmo dessa pessoa. Uma pessoa que está nesse sintoma, primeiro ela geralmente acha que ninguém se importa com ela e que ninguém gosta dela. Então você chega perto da pessoa e fala, olha, eu estou aqui, né? Olha que frase bacana, quer dizer, eu estou aqui para o que você precisar. Outra frase interessante, você quer falar sobre o que você está passando? E deixar a pessoa, inclusive, com essa abertura, né, para querer falar ou não falar, né? E nem sempre ela vai falar no primeiro momento, mas daqui a pouco ela lembra que você se importou, né? Outra situação que poderia, né, outra abordagem, poderia ser, olha, eu estou observando que você mudou, você não está fazendo mais aquilo que você gostava, né? Você mudou o comportamento, eu estou percebendo que você está triste, eu queria saber se eu posso te ajudar, né? Então, primeiro, cria-se com essa pessoa um vínculo de confiança, de acolhimento e de amistosidade, né? De amizade mesmo com essa pessoa, entendendo que você está preocupada com ela e não que você está querendo ir resolver a situação dela ou julgá-la, né? A partir daí, procurar um profissional. Por quê? O profissional ele vai saber, inclusive, se o que está atrapalhando a pessoa, né, que está levando a esse sintoma é uma culpa, né, se é uma crise existencial diante da vida, de não entender, né, o porquê da vida, o porquê dos acontecimentos. Ele vai saber avaliar, né, e entender o que é que está prejudicando e onde que precisa fazer pontuações, direcionar, abordar, tratar, né? Então, nem sempre a gente dá conta de resolver diretamente, às vezes a gente precisa agregar mesmo. O telefone é 188, né, que é usado hoje, né, do Centro de Valorização à Vida, pode ser, respondendo a sua pergunta, né, que se existe. Existem em Montes Claros né, na região, vários profissionais de saúde que estão hoje, por exemplo, trabalhando com várias campanhas, né? Então, basta abrir ali o Facebook, o Instagram, né, as redes sociais, que vamos encontrar diversos profissionais,
né? As hashtags psicologia, psicanálise, psiquiatria, né, sempre levam a profissionais que estão dispostos a acolher e atender, né, essas pessoas. E o que eu costumo dizer é que mais do que o profissional, é necessário que o profissional seja humano e afetuoso o suficiente, né, para acolher e para entender essa pessoa nesse momento que ela está vivendo, que ela precisa às vezes mais de afeto até do que teoria, né, mas que é necessária a teoria para fazer o tratamento, tá? Então você que está nos assistindo, sempre bom lembrar e pensar que você não está sozinho e que sua vida vale a pena. Exatamente.